Vamos começar a devocional de hoje, que é essa daqui. Estou muito empolgado, de verdade. Muito empolgado. Que esse daqui foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. De verdade mesmo. Esse daqui é o melhor livro. Foi o melhor livro que eu já li. Eu tenho certeza que você também vai ser impactado por ele. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar essa noite? Senhor, eu quero colocar mais uma devocional na tua presença e eu peço agora que Jesus, aquele que é manso e humilde de coração, venha até nós e revele, Jesus, todo o teu caráter, toda a tua beleza, toda a tua santidade. Jesus, nós precisamos aprender de ti. Nós precisamos, Jesus, aprender mais do teu caráter, mais do teu espírito, mais da tua alma, mais da tua mente, que é a humildade. Senhor, nós lançamos por terra tudo aquilo que queira nos atrapalhar de prestarmos atenção, e que o teu Espírito e que os teus anjos, ó Pai, comecem a proliferar essa mensagem, Senhor, pelas mídias, ó Pai, e que muitos filhos do Senhor venham escutar o quão o Senhor é humilde, porque a beleza, Senhor, da santidade é a humildade. Nós queremos, Jesus, ser parecidos contigo, em humildade e em beleza, e também em santidade. Mais uma vez, motiva o nosso coração, gere dentro de nós, ó Pai, uma santa esperança, para que possamos provar nesta noite, Senhor, mais uma vez a tua presença nos lares, nas casas, e em todas as vidas que foram alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Vou começar aqui, vou desativar, depois eu ativo de novo, amém? Bom, começando, o tema de hoje é um dos melhores temas que eu falei para vocês, que é a humildade, a beleza da santidade. Como que eu li esse livro? Uma vez não, algumas pessoas sempre chegavam para mim e falavam: ah, esse menino parece arrogante, ah, esse menino parece metido, ah, esse menino parece altivo. E não foi uma pessoa, foram várias pessoas, inclusive familiares, parentes, pessoas próximas, amigos, que falavam isso. E aí eu fui atrás, né? Comecei a orar e falar: Jesus, não é apenas uma pessoa, mas são muitas pessoas que estão falando. Aí Jesus falou assim para mim: abra lá a Bíblia em Mateus capítulo 11. Então eu quero ler com vocês o que Jesus disse comigo. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do verso 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De novo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cara, quando eu li isso, a minha cabeça fez um boom. Eu falei: Jesus, eu preciso então aprender de ti. Aí Jesus falou para mim: sim, filho, todos vocês, seres humanos, são arrogantes e orgulhosos. As pessoas só conseguem enxergar em você aquilo que elas são. E as pessoas então começam a enxergar a arrogância que é em você, porque é a arrogância nelas, a altivez nelas. Então não se preocupe quando a pessoa fala que você é arrogante ou que você é soberbo, porque essas pessoas também são. Porque se elas não fossem arrogantes nem soberbas, elas não iriam notar isso em você. E você precisa aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. É extraordinário porque o movimento neopentecostal fala muito do leão. O leão, a unção do leão, o leão da tribo de Judá, e o leão, e eu sou guerra, eu sou... né? Mas fala pouco do cordeiro. Fala pouco do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. E eu preciso vencer os meus pecados indo até o cordeiro. Eu preciso ir até o cordeiro e aprender dele, ser manso e humilde de coração. Jesus, ele foi bem claro em relatar isso. Vocês precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O orgulho é quando nós andamos acreditando que a vida espiritual gira em torno de nós. O orgulho espiritual é acreditar que a espiritualidade, que Deus se move, né? Que Deus anda em volta do nosso umbigo. O cristianismo às vezes é um pouco arrogante, no sentido de acreditar que Deus só ama os cristãos. Não, Deus, ele amou o mundo, Deus não amou o umbigo do cristão. Então Deus ele não amou apenas uma pessoa. Claro, se apenas uma pessoa fosse a pessoa pecadora, ele viria com todo o poder e morreria por essa pessoa. Mas Jesus resolveu morrer para o mundo. Jesus resolveu morrer para aqueles que são pecadores e creem no poder do seu nome.
Então, a pessoa que acredita que o mundo espiritual gira em torno dela e que ela é o ápice da espiritualidade, essa pessoa já caiu há muito tempo. Essa pessoa não tem mais intimidade com Jesus. Essa pessoa não procura ser como Jesus, manso e humilde de coração. O nada ser, ou seja, quando você não é nada, em você Deus é tudo. Deus só pode ser tudo em você quando você não é nada. Por isso que Jesus, ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou até a morte e morte de cruz. Para você receber a glória de Deus, você não pode ter nada. Você não tem que ser nada. Nós só vamos revelar a glória de Deus a partir do momento que ele for tudo. É o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 19. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, como que eu vou manifestar a glória de Deus? Tendo a humildade, não sendo nada, porque o nada ser é que dá lugar para Deus provar o seu poder. Quando você não é nada, você dá lugar para Deus provar o poder dele. Isso é você caminhar em humildade, sempre reconhecer que você não é nada. Você quer andar em humildade, lembre-se que você era um pecador. Como Paulo fala, né? Como Paulo escreveu lá nas cartas, ele diz que ele não era nada, ele era o menor dentre os apóstolos, ele era o esterco. Quando eu leio isso de Paulo, eu falo, o cara, ele era um doutor e fala que não era nada. Realmente ele não era nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Nós precisamos do ser tudo de Deus dentro de nós. Então, quando nós temos e caminhamos em humildade, Jesus, ele revela o caráter e a natureza dele. Eu quero ler com você na página 62 desse livro. Vamos aí, galera, vamos mandando aviãozinho pro pessoal ouvir isso. Eu creio que é importante para a igreja, amém? Na página 62 desse livro diz o seguinte: em sua história espiritual, os homens podem ter tido momentos de grande humilhação e quebrantamento. Mas isso é muito diferente de ser revestido de humildade, de ter espírito humilde. De ter a humildade de mente em cada um, considera a si mesmo o servo dos outros, e assim mostra publicamente a própria mente que está também em Jesus Cristo. Então, quando eu tenho uma mente humilde, eu revelo a mente de Cristo. Quando eu tenho uma mentalidade quebrantada e humilde diante do Senhor, eu revelo quem é Jesus Cristo. E aí continua: e de acordo com o que temos de Deus, essa será a nossa real humildade, pois a humildade não é nada senão o desaparecimento do ego na visão de que Deus é tudo. Então a humildade é quando você anula o seu ego e deixa Deus ser tudo, não é? E continua: quantas vezes seu espírito ainda é visto, quer no tratamento com os nossos companheiros santos, quer no tratamento com os filhos do mundo. Aqui, Andrew Muro está falando que o Espírito de Deus será visto em nós a partir da nossa humildade. E o mundo não quer os seus dons, o mundo não quer os seus talentos, o mundo não quer o quanto você sabe cantar, adorar, pular, rodopiar, pregar, profetizar. O mundo não quer isso. O mundo quer ver a humildade de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E na página 68 do livro, eu anotei muito esse livro. Ele é praticamente todo rabiscado. Mas é praticamente mesmo, quer ver? Olha isso. Não sei se vocês conseguem ver. Porque Jesus falou muito comigo nesse livro. E na página 68, fala assim: vimos no ensinamento do nosso Senhor Jesus e das epístolas do Novo Testamento quantas vezes a virtude é demonstrada sem nenhuma referência ao pecado. A humildade é a própria essência da santidade, como o é da bênção. Isso é a destituição do ego pela entronização de Deus. O Deus é tudo, o ego é nada. Nós precisamos destronar o orgulho dentro de nós. Nós precisamos destronar o ego dentro de nós para que Deus venha ser tudo. Onde Deus é tudo, o ego é nada. Então, nós não vamos sair falando: olha só como eu prego, olha só como eu profetizo, olha só como eu pinto, olha só como eu vivo. Não, eu vou falar: olha Deus. Eu vou levar as pessoas a contemplarem a grandeza e a excelência de Deus, a magnificência de Deus. Isso é você caminhar em humildade. E na página 72 do livro, na página 72 diz assim: não é o pecado, mas é a graça de Deus mostrando a um homem
e sempre lembrando de que foi pecador, que irá mantê-lo verdadeiramente humilde. Não é o pecado, mas é a graça de Deus mostrando a um homem e sempre o lembrando de que foi pecador, que irá mantê-lo verdadeiramente humilde. É a graça de Deus que aponta que nós éramos pecadores e é a graça de Deus que aponta que através da humildade nós teremos a santidade. Então eu preciso buscar a humildade em Cristo. Eu preciso buscar o ser humilde em Cristo. E a palavra de Deus continua falando aqui que nós precisamos ter um espírito humilde. A palavra de Deus lá em Provérbios, eu gostaria que vocês lessem comigo, Provérbios capítulo 18, versículo 12, diz assim: Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, se você quer ter honra na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, em qualquer lugar que você for, você tem que começar a colocar o pé da humildade. Senão as pessoas não vão te reconhecer. As pessoas não gostam de gente orgulhosa. Na verdade, não são as pessoas, é Deus. Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então eu preciso gerar humildade dentro de mim. Como diz aqui a palavra em Provérbios 18, eu preciso ter humildade para ter honra. Tem algumas pessoas que falam, mas eu não tenho honra no ministério, não tenho honra no serviço, não tenho honra porque não é humilde. Uma pessoa humilde, ela sempre será honrada. Uma pessoa humilde será honrada por Deus e Deus a honrará diante dos homens. Muitas pessoas não são honradas diante dos homens porque não honra Deus com a humildade. Eu preciso ser humilde. E outro muro continua aqui na página 73. Não é estar ocupado com o pecado, mas estar ocupado com Deus traz libertação do ego. Não estar ocupado com o pecado, mas estar ocupado com Deus traz libertação do ego. Então, eu preciso estar ocupado em Deus, preocupado com o que Deus está pensando, preocupado com o que Deus está fazendo. Orar é prestar atenção em Deus. Orar é prestar atenção em Deus. Então, quando eu estou orando, eu estou prestando atenção no que Deus está fazendo no mundo. E é Deus quem faz, não sou eu quem faço. E quando eu quero vencer um pecado, eu tenho que me agarrar em Deus. Quando eu preciso vencer o pecado, eu não devo me ocupar pensando no pecado, mas eu devo me ocupar pensando em Deus. Dessa forma, eu atrairei a humildade dos céus. Vocês estão comigo? O orgulho é a raiz de todo o pecado. E mal, o orgulho é a raiz de todo o pecado. Adão e Eva pecaram porque a serpente disse para Eva: você será como Deus. Qual que foi o orgulho de Eva? Tentar ser igual a Deus. Qual foi o orgulho de Satanás? Tentar ser igual a Deus. Lúcifer quis ser igual a Deus. Ezequiel 28 vai falar sobre isso. Isaías também vai falar sobre isso. Que ele quis ser igual a Deus. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. E o que Adão e Eva quiseram fazer e tentaram fazer? Comer do fruto para serem parecidos com Deus. Ou seja, serem iguais a Deus. E isso trouxe a queda para o homem. E também trouxe a queda para Lúcifer. A diferença foi que Jesus entrou no mundo pelo caminho da humildade. Ele nasceu numa manjedoura. Mas não foi pelo fato de Jesus ter nascido numa manjedoura que a manjedoura continuou na mente e no coração dele. Isso não é humildade. Jesus, ele nasceu numa manjedoura na Palestina lá do primeiro século, na comunidade. Jesus, ele nasceu, né? Mas não foi pelo fato dele ter nascido ali que o lugar que ele nasceu habitou nele. Você ser rei e sacerdote não está ligado com o lugar que você nasceu, mas está ligado do reino de Deus ser entronizado dentro de você. Como você é um rei e um sacerdote? Quando você deixa o Espírito Santo entronizar o reino de Deus dentro de você. Mas como você fará isso? Reconhecendo que é pecador, reconhecendo que não merece nada que vem de Deus, porque a graça é o favor imerecido. Então, quando você reconhece que você não é nada, Deus vem com todo o reino. E o reino de Deus tem o quê? Glória e poder, glória e majestade, glória e formosura, glória e grandeza. Então você quer ter a grandeza de Deus dentro de você, seja pequeno, seja humilde, seja servo. Amém? O orgulho é a porta, o nascimento e a maldição do inferno. O inferno só existe por causa do orgulho. E só vão para o inferno aqueles que são orgulhosos e altivos. A explicação de toda a decadência e fracasso humano está ligada com o orgulho. A relação e a explicação de toda a decadência, das guerras,
da fome, da pobreza, da escassez está ligada com orgulho. Porque uma pessoa pode ser bilionária e humilde e doar toda a sua riqueza para os pobres, vai estar praticando a humildade e a justiça de Deus. Então, a humildade, ela é a sua ação diante dos homens. Você pode ser humilde diante de Deus, mas se isso não for provado diante dos homens, não significa nada. Jesus cresceu em graça e sabedoria e estrutura diante de Deus e dos homens. Não adianta você crescer só na vertical, adorar, cantar, jejuar, pregar e ter uma devocional, se isso não é refletido na sua parte horizontal, ou seja, com os homens. Quando você arrebenta o seu relacionamento com Deus, você arrebenta o seu relacionamento com todos os outros seres humanos. E há um caos nos casamentos, nas amizades, nos trabalhos, nas faculdades, no serviço, nos ministérios, porque as pessoas rompem primeiro o relacionamento com Deus e depois elas começam a romper os relacionamentos com os outros irmãos. Por causa do orgulho. O orgulho é a raiz de toda a maldição e decadência, a explicação das guerras, da fome, da escravidão, do racismo, do preconceito, está ligado no orgulho. Por que as pessoas não conseguem ver Deus? Porque elas carregam uma cultura de orgulho. Aonde há orgulho e soberba, Deus não se faz presente. Aonde há orgulho e altivez, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus magnífico, a magnificência de Deus não consegue exercer poder, porque o ego e o orgulho já tomam conta daquele espaço. Então eu preciso tirar o orgulho e o ego para que Jesus venha e tome o espaço dele dentro de mim. Certo? O orgulho da santidade é o mais sutil de todos os orgulhos. Ontem eu falei de santidade, mas você chegar na igreja e falar, olha como eu sou santo. Você chegar diante das pessoas e falar, olha só como Deus me usa, porque eu sou santo, porque eu sou santo, eu jejuo, eu oro, eu prego, eu sou santo. Isso é você ter orgulho espiritual, você já está em pecado, ou seja, você já está decadente. O orgulho da santidade é o mais sutil de todos os orgulhos. A humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir frutos. Você quer ter fertilidade na sua vida espiritual, emocional, financeira e em todas as outras? Seja humilde, de coração, de mente, de espírito. Cara, chega na sua casa e fala, Jesus, toma o trono da minha casa. Jesus, toma o trono do meu serviço. Jesus, toma a coroa do meu ministério. Jesus, a coroa do meu ministério não é minha, ela é tua. Porque, irmãos, vai chegar um dia que está escrito em Apocalipse que nós vamos jogar a nossa coroa diante do Senhor. A coroa é dele. Ele tem a coroa. A ele a honra, a ele a glória e a ele a coroa da criação. Então a coroa não é sua. Você, quando acha que tem mérito, você já perdeu, porque é a graça que te deu tudo. Foi a graça que te deu uma família, foi a graça de Deus que te deu um trabalho, foi a graça de Deus que te sustentou até hoje, é a graça de Deus que não te permite ter uma enfermidade, foi a graça de Deus que te livrou do Covid, ou você teve o Covid e foi curado, foi a graça de Deus que te alcançou. Não foi você, não foi médico, não foi psicólogo, psiquiatra, remédio, não foi. Reconheça que a graça de Deus é o que pode te libertar, o resto só te ajuda. O resto só é suplemento daquilo que a graça pode fazer. Vocês estão comigo? Eu não estou falando que as pessoas não precisam tomar remédio e nem é um psicólogo psiquiatra. Isso é orgulho. O que estou dizendo é, você precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador da tua alma enferma para que a verdadeira cura venha. O resto só é suplemento. O resto só vai ajudar. É uma ferramenta que Deus usa para continuar. Mas o ápice e o eixo da cura e da libertação vem da verdadeira humildade. Amém? O que você tem de orgulho dentro de você, diz aqui no livro, é o que tem de anjo caído vivendo em você. Olha de novo. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Então, uma pessoa orgulhosa, ela já tem um inferno dentro dela, que é todos os demônios. Né? É uma legião, literalmente. Uma pessoa orgulhosa. Mas a pessoa humilde, não é? Ela tem um caráter do Cordeiro de Deus. Ou seja, ela é mansa e humilde. Moisés, lá em Números 12, diz que foi o homem mais manso da face da terra. Por isso que ele conseguiu levar um povo chato à terra prometida. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho. E não ter fim a não ser pela humildade. A verdadeira e única humildade é a dependência de Deus. O orgulho precisa morrer dentro de nós para que o céu venha dentro de nós.
O orgulho precisa morrer dentro de nós e sair, para que o céu venha dentro de nós. Então, quanto mais céu tem em você, mais glória, mais poder, mais riqueza, mais sabedoria, mais Espírito de Deus tem dentro de você. Quanto menos do céu tem em você, mais do inferno tem em você. Então você precisa escolher. Ou é o céu, ou é o inferno que controla sua mente e teu coração, não é? Para Andrew Murrow, uma das características da vitória, da vida vitoriosa, era a profunda e silenciosa percepção de Deus e a intensa devoção a Ele. Então, você quer ter uma vida vitoriosa, fique quieto e só perceba Deus agir. Não fique falando, não fica se expondo, não fica falando seus planos, seus projetos. Minha mãe fala que eu sou aquele que começo, né? E faço as coisas sem ninguém ficar sabendo, e quando a pessoa viu, eu já fiz. É uma das coisas que eu estou aprendendo com Jesus. Porque Jesus, ele teve tantos amigos que 2 o traíram, né? Então você precisa compreender quem são os teus verdadeiros amigos, aqueles que estão ao teu lado. Olha só que interessante. Jesus, numa situação, chega para os discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos vão falar. Na verdade, Pedro vai falar. Não, os discípulos, né? Não, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é isso, aquilo, profeta. Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar: Pedro, né? Quem te revelou foi o Espírito do meu Pai. E te digo, aí Jesus trouxe uma palavra de conhecimento para Pedro. Minutos depois, Jesus fala que vai ter que padecer. Pedro, usado pelo diabo, fala: não, o Senhor não vai morrer, Deus não vai deixar acontecer isso com você. Você é filho de Deus, não vai acontecer isso com você. Aí Jesus vira para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque você conhece as intenções dos homens e da terra, mas eu busco a vontade do meu Pai. Jesus disse isso para Pedro. Vocês estão comigo? Então, às vezes as pessoas que estão ao teu lado não sabem o que Deus tem para a sua vida. E elas podem ser usadas pelo diabo para distanciar a vontade de Deus da sua vida. Porque você tem tanta afinidade com aquela pessoa que você vai dar mais atenção no que a pessoa está falando, no que Deus está falando para você. E você não pode ser isso. Você precisa carregar a humildade de Jesus. E você precisa carregar a graça de Jesus. Vocês estão comigo? Jesus, ele disse para Pedro: afaste de mim, Satanás, porque você conhece a intenção do coração do homem. E as coisas da terra, eu busco as coisas do céu e do meu Pai. Nós precisamos buscar a vontade do Pai. Nós precisamos buscar ser como Cristo, dependentes do Deus verdadeiro. Amém? A humildade é o lugar da plena dependência de Deus. João capítulo 5, Jesus fala: o filho nada faz a não ser depender do Pai. O filho nada faz sozinho, tudo que ele faz é porque ele vê o Pai fazer. Não é o líder fazer apenas, não é o chefe fazer apenas, mas é ver o que Deus está fazendo. É contemplar o que Deus está fazendo. É se alegrar com o que Deus está fazendo. Eu preciso ter essa vida de vitória. Eu preciso compreender isso para que o reino venha dentro de mim. Eu gostaria de ler outro trecho com vocês, que é na página 17. O livro é muito curto, irmãos. Tem 112 páginas. E é muito bom. Vocês precisam ler esse livro. Realmente. A página 17. Diz o seguinte: a humildade é o lugar da plena dependência de Deus. O orgulho ou a perda dessa humildade, então, é a raiz de todo pecado e mal. Isso aconteceu quando os anjos agora caídos começaram a olhar para si mesmos com autocomplacência, sendo levados à desobediência e foram expulsos da luz do céu para as trevas exteriores. E também quando a serpente exalou o veneno do seu orgulho, o desejo de ser como Deus, no coração de nossos primeiros pais. Eles também caíram da sua posição elevada para toda a desgraça na qual o homem está agora afundado. No céu e na terra, o orgulho, a autoexaltação é a porta, o nascimento e a maldição do inferno. Por isso, nossa redenção tem de ser a restauração da humildade perdida, o relacionamento original e o verdadeiro relacionamento da criatura com seu Deus. E, portanto, Jesus veio trazer a humildade de volta à terra, fazer-nos participantes dessa humildade e por ela salvar-nos. Nos céus, ele se humilhou para tornar-se homem. Nós vemos a humildade nele ao se dominar a si mesmo nos céus.
Ele a trouxe de lá. Jesus trouxe o céu pela humildade dele. Aqui na terra, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sua humildade deu à sua morte o valor que ela tem hoje, e então tornou-se a nossa redenção. Sua humildade, a humildade de Jesus é a nossa salvação, e a sua salvação é a nossa humildade. Então, a humildade de Jesus é a nossa salvação, e a nossa salvação é termos a humildade de Jesus. É muito louco isso, não é? A humildade é o nada ser e Deus ser tudo. Eu não sou nada, eu preciso ter Deus dentro de mim. Eu preciso ver Deus agir dentro de mim. Todas essas lives que eu fiz até hoje, eu acho que a arma mais poderosa que nós temos hoje e eficaz é entender que o orgulho torna a fé impossível. A sua arma para vencer o orgulho, para vencer o pecado, é entender que o orgulho torna a fé impossível. Porque a pessoa orgulhosa duvida de Deus. A pessoa orgulhosa duvida de Deus. Jesus, ele perguntava para a pessoa era cega. Jesus chegava, o que você quer? Ver. Mas Jesus queria testar essa pessoa. A fé da pessoa e a humildade da pessoa reconhecer o que ela queria. Nós precisamos reconhecer, Senhor, eu sou pecador. Confessar os nossos pecados. Senhor, eu menti, Senhor, eu roubei, Senhor, eu furtei, Senhor, eu adulterei, Senhor, eu me prostituí. Senhor, eu preciso reconhecer o meu pecado a Ele. Porque 1 João diz que se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso e a sua verdade não habita em mim. Então eu preciso da verdade dos céus dentro de mim, reconhecendo que eu sou pecador e que Deus não é mentiroso. Todos nós pecamos. A palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E a palavra também diz que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em trevas, Ele nos transportou da potestade das trevas, do orgulho, da arrogância, da soberba, da altivez, da independência, para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, para eu ter a humildade de Jesus, eu preciso reconhecer que Ele é amor. Eu preciso reconhecer que Ele é bom. Eu preciso reconhecer que Ele é vivo. O Evangelho aponta a vida que nasce da morte, morrer. Você precisa matar o seu ego. O ego que você tem, que achar que é o todo-poderoso, que é o sustentador, que é o que é tudo da sua casa, você não é nada. Se Deus não for tudo na sua vida, você não é nada. Se o Criador dos céus e da terra não for tudo na sua vida, você não é absolutamente nada. E nós precisamos trazer isso para a nossa existência humana. A essência de Jesus, que revelou a existência dele, foi a humildade. E sabe por quê? Muitas pessoas não estão indo para a igreja, muitas pessoas estão se desviando, porque muitos líderes têm buscado mais status e mais a lã das ovelhas do que cuidar das ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele deu a vida para as ovelhas. Jesus, ele cuidou das ovelhas. Jesus, ele amou as ovelhas. Jesus, ele vai atrás de uma ovelha perdida. Jesus, ele ama a todos. Ele é o bom pastor da nossa alma. Ele é o bispo e o apóstolo da nossa fé. Ele é a âncora da nossa salvação. Jesus, ele é o nosso apóstolo. Quando eu reconheço que o meu Jesus é manso e humilde, eu começo a refletir a glória dele na terra. As pessoas passam a me ver de forma diferente. Eu começo a agir de forma diferente. Eu começo a enxergar o mundo de forma diferente. Eu vendo Deus no controle de todas as coisas, eu começo a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu quero ler com vocês a versão mensagem. O Sermão da Montanha, sobre a bem-aventurança. Tá na Bíblia Mensagem, essa daqui, do Eugene Peterson. E, cara, isso simplesmente abalou a minha estrutura. Tá do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena. Olha isso. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Mano, olha isso, eu vou ler de novo. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena. Você precisa sair de cena.
sai de cena. Tá pegando caos, tá pegando fogo, sai de cena. Sai de cena. Porque haverá mais de Deus e do governo dele. Senhor, eu saio de cena do meu serviço, vem com o seu governo. Senhor, eu saio de cena do meu ministério, vem com o seu governo. Senhor, eu saio de cena da minha casa, vem com o seu governo. Não é? Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é amor supremo. Muitos de nós perdemos amizades por causa do evangelho. Muitos de nós somos mal compreendidos por causa do evangelho. Mas isso é ser bem-aventurado, porque somos abraçados pelo amor supremo que é Jesus Cristo. Aí ele continua. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que se contentam com o que são. Você precisa se contentar com a sua vida. Não queira ter mais, não cobiça, não seja ganancioso. Se controla. Fala, Senhor, coloca guardas de contentamento no meu coração, porque eu não quero cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo, o serviço do próximo, a posição do próximo. Eu preciso me contentar, porque na escala global o Senhor me deu essa posição e eu te agradeço por isso. Porque, continua falando assim, assim vocês se verão como orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Nós temos orgulho de ter muitas coisas que nós não compramos, como a salvação. A salvação é o dom gratuito de Deus para aqueles que creem e para aqueles que vivem como estilo de vida. A salvação é um estilo de vida, não é apenas da boca para fora. Mas a salvação é um estilo de vida, como o perdão é estilo de vida do cristianismo, como a humildade é estilo de vida do cristianismo. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Isso é maravilhoso. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Então a pessoa que mais te persegue, a pessoa que mais fala mal de você, essa pessoa você precisa ajudar e mostrar o verdadeiro ser de Cristo. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Então você quer ter a humildade, coloque a sua mente e o seu coração no lugar certo para ver Deus agir no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Eu vou ler de novo. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Você tem um lugar na família de Deus, mas você precisa primeiro descobrir que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Não fica competindo ou brigando por posição, por cargo. Entregue para Jesus, seja humilde, seja cooperador do reino de Cristo. Amém? De novo, a arma desse ano, a quinta arma desse ano é ter a certeza e a convicção de que o orgulho torna a fé impossível. O orgulho torna a fé impossível. Então você precisa de humildade para ter fé. Você precisa de humildade para ver Deus agir. Você precisa de humildade para não competir e sim cooperar. Você precisa de humildade para atrair os pensamentos dos céus à terra. Amém? Nós devemos estudar a Bíblia, não é? Para descobrir o caráter de Cristo. E qual que é o caráter de Cristo na Bíblia? Manso e humilde. Manso e humilde. O que traz equilíbrio para uma pessoa? A mansidão e a humildade. Seja manso. Senhor, eu estou com vontade de bater naquela pessoa. Senhor, eu estou com uma raiva, com um ranço. Deus, olha, entrega para Jesus. Entrega a raiva dessa pessoa para Jesus. Jesus lidará com essa pessoa. Jesus é o teu justo juiz. Jesus é o teu advogado. Entrega para Jesus e descansa. Descansa na situação. Descansa porque Ele é Deus. Descansa porque Ele está trabalhando. Descansa porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Você não pode fazer nada a não ser caminhar em humildade. A palavra de Deus lá em Miqueias. Eu gostaria que vocês abrissem comigo Miqueias. Capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz o seguinte: Ele te declarou, quem declarou? Deus. Ó homem, ou ser humano, o que é bom e o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus.
e ande humildemente com teu Deus. Você quer andar com Deus, você precisa ser humilde. Você quer andar com Deus, você quer atrair a grandeza e a glória de Deus para todas as esferas da sua vida, seja humilde. O que é ser humilde? Reconhecer que Deus está em primeiro lugar. Reconhecer que o Criador sustenta todas as coisas. Tudo que Deus cria, Ele tem a responsabilidade de sustentar. Jesus buscava a honra que vinha de Deus, Ele não buscava a honra que vinha dos homens. E a palavra de Deus lá em Mateus 23, versículo 12, diz que quem se exalta será humilhado. Você não precisa ficar se exaltando, falar o que você faz, o que você tem, o que você prega, não. Porque quem se exalta será humilhado por Deus. E lá em João 5,19 diz que o filho nada pode fazer por si. Jesus, ele não fazia nada por si. Um cara de 30 anos como Jesus dependia do Pai 100%. Jesus, dos 30 aos 33, que foi o tempo de ministério dele, ele dependeu do Pai e ele revolucionou a história em antes e depois. Ninguém na história consegue dividir a história antes e depois. Jesus conseguiu antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos depois de Cristo. E houve o mundo antes de Cristo. Mundo arrogante, soberbo. E houve o mundo onde Cristo estava, que era a era da redenção, cheio de graça e verdade. E depois veio o mundo pós-Cristo, que é do Espírito da ressurreição, o que nós temos. Por isso nós precisamos caminhar em humildade. E a humildade destrava a beleza. Vocês já viram os inúmeros peixes que existem no mar? Aves dos céus, as plantas, é tudo diverso, é tudo lindo e tudo simples. É simples demais, uma planta é simples, um peixe é simples e tem beleza. O ouro é simples aos olhos humanos, não, é grande, mas é simples aos olhos de Deus. Tanto é que o céu tem rua de ouro, que é tão simples, né? A gente pisa lá no céu. O que eu quero dizer é que a nossa mentalidade às vezes está mais na rua de ouro do céu, eu vou para um lugar que tem rua de ouro, do que naquele que é o dono dos céus. Eu não posso querer os prazeres do reino sem antes ter prazer com o rei do reino. Eu não posso ter satisfação das coisas do reino sem antes ter a satisfação no rei do reino. Eu preciso ser amigo do dono do reino para usufruir do reino. Eu preciso ser amigo de Jesus. Eu preciso ser manso e humilde. Como as pessoas reconheceram os discípulos de Jesus? Porque eles pareciam com Jesus. Como as pessoas vão reconhecer Jesus na tua vida? Quanto mais você for humilde, quanto mais você for quebrantado, quanto mais você for moldado por Jesus. Permita ser moldado por Jesus. Isso é maravilhoso, cara. Não há MBA, não há Harvard, não há USP, não há Federal que pague você ser moldado por Cristo. Não foi um diploma que fez Davi ser rei de Israel, José ser governador do Egito. Não foi. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus. O teu chefe não quer mais uma pessoa cheia de diplomas. Quer uma pessoa que tem inteligência dos céus. E para você carregar a inteligência dos céus para resolver problemas da terra, você precisa da humildade de Cristo. Reconhecer que você não sabe tocar, teclar sozinho o computador, fazer nada, trabalhar sem o Espírito Santo. Seja dependente do Espírito Santo. Como faz isso? Espírito Santo, como que eu dirijo? Espírito Santo, o que que eu falo? Espírito Santo, o que que eu... Coloque o Espírito Santo na sua frente para você ver os resultados gloriosos no seu trabalho, na tua casa, na tua família. Dê a primazia ao Espírito Santo para você ver ele fazer coisas extraordinárias. Amém? Jesus não era nada para que Deus fosse tudo. Jesus não perdeu nada, ele entregou tudo para Deus. A essência da vida de Jesus era a humildade e a dependência e obediência. A essência da vida de Jesus Cristo foi a humildade, a dependência e a obediência. A essência maligna, luciferiana, é o orgulho, a altivez e a independência. Pessoas independentes de Deus quebram a cara. Pessoas altivas quebram a cara. Pessoas orgulhosas quebram a cara. Pessoas humildes atraem poder e glória. Amém? Jesus não era nada para que Deus fosse tudo. Jesus não perdeu nada na terra. Irmão, você vai morrer, o que você vai levar? Nada! E para onde sua alma vai? Você não vai levar a sua roupa, você não vai levar o seu computador, você não vai levar o seu carro, você não vai levar o púlpito que você prega, você não vai levar o microfone que você canta, você não vai levar nada a não ser a sua alma. E para onde vai a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E o que Jesus fala sobre a alma? Venham,
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para a vossa alma. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para você aprender de Jesus Cristo, você precisa ser manso e humilde de coração. Amém? E a palavra de Deus, né, para finalizar, lá em Mateus 20, do versículo 26 ao 28, diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que sirva. Você quer ser grande no seu ministério, você quer ser grande na sua empresa, você quer ser grande nos lugares, sirva. Uma vez a doutora Neuza falou para mim o seguinte: eu estava sendo perseguido em um dos ministérios, e a doutora Neuza falou: Thiago, se o teu líder mandar você limpar o banheiro, você vai limpar o banheiro. Eu falei: ah, doutora? Ela falou: ô Baeta, se o teu líder acabar de usar o banheiro e falar para você limpar a privada, você vai limpar a privada. Eu falei: caracas. E eu aprendi isso com ela. Eu vi a doutora Neuza Tchoca muitas vezes lavando louça. Em seminários onde as pessoas estavam sendo ministradas, ela estava lavando louça. Eu via ela limpando o banheiro. Eu via ela varrendo, pegando lixo. Eu via ela servindo, e ela falava para mim: Baeta, a essência de um verdadeiro líder é servir e não ser servido. Você quer ser grande no seu ministério, você quer ser grande na sua empresa, não seja procrastinador, sirva. E não sirva por causa do teu salário, sirva por causa do rei. Independente da quantia que você ganha, sirva por causa do rei, sirva o propósito do rei, porque você verá a glória de Deus na sua vida, né? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Jesus mesmo não veio para ser servido, ele veio para servir. João 13, ele lavou os pés dos discípulos. Muitas pessoas querem: alguém precisa lavar os meus pés, mas você já lavou os pés de alguém? Você já carregou a mala de algum líder? Você já serviu algum líder? Ou você só serve o seu ego? Ou você só serve o seu status? Vamos ser mais servos. Vamos buscar ser realmente discípulos de Jesus. A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. E para você ser filho de Deus, você precisa ser manso e humilde. Você quer ser reconhecido como filho de Deus. Você quer herdar a terra, seja manso. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão o reino. Precisamos buscar o verdadeiro evangelho. Amém? A humildade é a única escada para a honra no reino de Deus. A humildade é a única escada para a honra no reino de Deus. Você quer ter honra? Suba a escada da humildade. Seja manso e humilde. Seja paciente, seja longânimo. Não trate as pessoas mal. Não fale mal das pessoas. Eu aprendi muito com Jesus em relação a isso. Eu ouvi as pessoas falando muito mal de mim muitas vezes: o Thiago é isso, o Thiago é aquilo, o Baeta é isso, falou aquilo. Coisas que eu nunca falei na vida vieram falar, você falou: meu, como assim? Eu falei: Jesus, isso eu estou indignado. Jesus falou para mim: calma, filho, eu te conheço. O seu pai te conhece, meu irmão. Você não precisa provar nada para ninguém. O seu pai te conhece, o seu pai sabe quem você é, o seu pai te ama. Você tem um Deus apaixonado por você. Deus não é apaixonado por status, por ministérios. Deus não é apaixonado por casas, por carros. Deus, o Criador, é apaixonado pela criação dele, pelo ser humano. Então, se preocupe com o que o seu pai está pensando. Se preocupe em agradar o seu pai. Se preocupe em buscar honrar o seu pai em todas as coisas. Na primícia de todas as coisas, Deus, seu pai, porque você verá a glória dele nas outras coisas. Amém? Novamente, nós devemos estudar na Bíblia o caráter de Cristo até a nossa alma estar cheia de amor e admiração por sua humildade. Devemos estudar na Bíblia o caráter de Cristo até a nossa alma estar cheia de amor e admiração por sua humildade. A cada etapa que você lê da Bíblia em relação à história de Jesus, você vai se maravilhar em ver como ele é manso e humilde. Amém? Eu gostaria de orar agora e abençoar as nossas vidas, né? E depois fazer o sorteio, amém? Senhor, eu te agradeço por esse devocional. Eu peço que o teu Espírito venha a falar conosco, que possamos aprender com Jesus, Pai, a característica e o caráter de sermos mansos e humildes de coração. Pai, dê humildade à nossa alma, mas também dê a humildade de Cristo em nossa mente, em nosso coração. Pai, que as nossas ações venham refletir a Cristo e não a nós. O mundo não quer ver mais um Tiago, o mundo não quer ver, Pai amado, mais um líder, o mundo não quer ver mais uma voz profética, o mundo quer ver a manifestação do Senhor através de vidas que não são nada para que o Senhor seja tudo, Pai. Então, Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos ajudar
e que possamos compreender que no reino dos céus o menor é o maior. Pai, todos os grandes líderes da terra, que hoje são líderes, que hoje têm grande influência no céu, serão pequenos, porque terão que servir os grandes, e os grandes dos céus, Senhor, são os pequenos da terra. Então, Pai, que nós possamos buscar, Senhor, o caráter dos pequenos, que nós possamos ser pequenos aqui, para estarmos diante de um Deus tão grande, de um Deus tão soberano, e de um Deus tão incrível, Pai, porque Tu és grande. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és magnífico, Tu és excelso, Tu és sublime, Tu és poderoso, Tu és o majestoso. Nada na terra, papai, se compara à sua grandeza. Nada na terra, papai, se compara à Tua beleza. Tu és o mais belo entre os milhares. Tu és Jesus, Tu és o príncipe dos príncipes, Tu és aquele que nasceu numa manjedoura, Tu és o rei servo, Tu és o nosso príncipe da paz. Jesus, traga-nos o Espírito Santo, que possamos ser mansos e humildes, que possamos ter a característica do rei servo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do nosso mundo interior. Jesus, tira o pecado do nosso mundo interior, para que possamos ver o Senhor limpar o mundo exterior, e que mais uma vez venhamos ser dependentes do Pai, 100%. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Amém, irmãos?